E aí galera, aqui é o Odd, e hoje vamos inaugurar uma nova série aqui no canal, que até o momento eu não nomeei ela ainda. Assim como a série anterior, né, dando uma olhada e decidi na última hora, tudo indica que essa aqui vai seguir o mesmo caminho, né. Eu tenho algumas ideias, mas eu vou deixar pra última hora também, porque, enfim, no final das contas isso aqui é o menos importante. Mas afinal de contas, qual é o objetivo dessa série? O objetivo dessa série é falar sobre diversos assuntos, obviamente tendo um tema principal por vídeo, mas não me prendendo muito a ele. Então, se ao longo do vídeo tiver várias ideias, sei lá, irradiantes, e eu decidir focar em uma delas, ao invés do tema que eu pré-estabeleci, não tem problema nenhum. O tema é mais um artifício que me vem à cabeça inicialmente, mas não quer dizer que eu vou me focar 100% nele. Então, dito isso, bora lá. Quando eu decidi criar esse canal, no caso a segunda versão desse canal, porque esse canal já teve uma versão anterior, que era só Odd, só que eu não levei ele muito a sério. Cada vídeo, no caso foram só 3, tiveram uma distância muito grande entre si. Então o primeiro pro segundo vídeo demorou uns 2 meses, e do segundo pro terceiro demorou quase uns 4. E eu não queria continuar assim, né? Eu queria me focar realmente, eu queria ter mais dedicação para esse canal. Então eu apaguei aquele canal, criei esse, fiz o reupload daqueles 3 vídeos e criei uma meta para mim, né? Como eu expliquei até de maneira extremamente porca e vergonhosa naquele vídeo do Slenderman, é no mínimo 2 vídeos por mês, dá para resumir assim. Então a ideia era lançar um vídeo e depois de 14, no máximo 15 dias, lançar um outro vídeo, que é uma realidade possível. Eu consigo em 14 dias fazer isso. Contudo, como vocês conseguem perceber aí pelo tempo entre os vídeos, eu não consegui cumprir essa meta, né? Eu lancei o vídeo do Horizon, nesses 14 dias, 15 dias depois do vídeo do Horizon, eu basicamente não fiz nada. Antes do vídeo do Horizon, eu já tava me sentindo bem triste, bem cabisbaixo, por motivos totalmente banais, que não só eu, mas como você, todo mundo passa, só que às vezes, por algum motivo, essas, sei lá, trivialidades da vida, elas têm um impacto grande em mim. Então, um problema é que, sei lá, qualquer um esqueceria em um dia, por algum motivo eu fico remoendo isso na minha cabeça e acaba me entristecendo, me deixando bem, como eu disse, cabisbaixo, sabe? E só dando um adendo aqui, eu acho que todo mundo que já ficou triste por uma situação, entre aspas, banal, já decidiu desabafar com alguém e já ouviu um discurso mais ou menos assim: ah, você tá passando por isso, mas fulano tá passando por coisa pior, mas tem outras pessoas do mundo que estão passando por situações muito mais difíceis que essas, e etc. E assim, eu sei que isso é verdade, eu acho que todo mundo sabe que é verdade, eu acho que não tem ninguém tão alienado ou tão egocêntrico que não saiba que existe pessoas numa situação pior do que a sua, assim como existe pessoas numa situação melhor que a sua. Só que esse não é o X da questão. É esse discurso, independente do tema, porque o contexto desse discurso, como ele é dito, importa muito. Eu não vou ser irresponsável aqui de dizer que não importa, porque o contexto, como é dito, importa demais. Mas assim, independente do modo em que é dito, ele é um discurso que me incomoda, sabe? Porque na sua essência é um discurso que, ao meu ver, parece que tem o objetivo de te fazer sentir melhor por não ser uma pessoa numa situação pior. E isso me incomoda, cara. Isso nunca deu certo pra mim. É esse pensamento de que, nossa, eu tô me sentindo um bosta, mas ao menos eu não sou, sei lá, o fulano que tá numa situação muito pior do que a minha. Como, sei lá, como se a tragédia alheia, por algum motivo, fosse um argumento para que eu me sinta melhor comigo, ou me sinta melhor com a minha vida, com a situação ao meu redor, enfim. E isso nunca funcionou para mim. Sei lá, quando eu penso que uma outra pessoa tá numa situação pior do que a minha, não surge, sei lá, um pensamento de alívio. Enfim, mas como eu disse no início desse adendo, eu sei que o contexto em que ele é inserido importa bastante. Na minha família, tem uma pessoa que eu sou muito próximo e que quando eu tô muito triste, eu tendo a desabafar com essa pessoa, que é a minha mãe, enfim, acho que não preciso esconder isso. Quando eu tô muito triste, eu sento com a minha mãe e converso com ela. E sempre que eu converso com ela, que eu comento sobre o que eu tô sentindo, algo assim, em algum momento na fala dela surge esse discurso de que, olha, eu sei que você tá triste, eu sei que você se sente mal, mas você tem comida, você tem um lar, você tem várias coisas que outras pessoas, sei lá,
fariam de tudo pra ter. E quando ela fala isso, eu consigo entender o que ela quer dizer. Claramente, o objetivo dela, ao me falar isso, é pra me reconhecer o que eu tenho, é pra me ser mais grato. E eu sei que eu deveria ser mais grato, sabe? Eu sinto isso, e quando eu penso muito sobre a minha vida, eu consigo reconhecer que me falta gratidão às vezes. Eu também sei que essa conclusão que eu chego deveria refletir nas minhas ações. E não precisa ser nada extraordinário, eu não preciso, sei lá, bancar o Isaac Netero, ir para um campo verde e dar 1000 socos por dia por gratidão. Eu acho que ações simples, como um tratamento diferenciado com as pessoas que me ajudam, que eu sei que me amam, uma visão mais otimista da minha vida e das coisas ao redor, já seria um excelente passo, assim. Eu tenho consciência de que quando a minha mãe fala isso, ela fala de maneira totalmente assertiva. Só que existe um outro lado desse discurso que geralmente acontece quando você faz a burrada de desabafar com terceiros que verdadeiramente não se importam com você. Nesse segundo contexto, é mais ou menos assim, tipo, cara, você tá reclamando aí, mas tem gente hoje tá numa situação de rua, tá passando fome, tá morrendo, lá. Ambos os discursos têm razão, existe um sentido neles, eu não tô negando isso. Só que quando a pessoa fala assim, ao meu ver, ela tá basicamente falando um foda-se pra ti. E me incomoda muito essa desvalorização ou essa banalização do sentimento alheio. Porque quando a pessoa fala isso, ela tá dizendo que teus sentimentos não importam. E assim, numa visão geral das coisas, realmente não importam. Mas pra você, aquilo importa. E você banalizar o sentimento que um indivíduo sente é algo que, sei lá, me incomoda bastante, sabe? Você pode não ligar, mas você falar de maneira que deixe claro que aquilo não importa é algo que particularmente me incomoda demais, sabe? Agora, eu não vou bancar o santo aqui, nem um moralista, e dizer que, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Assim como eu já ouvi isso, muito provavelmente, até de maneira inconsciente, eu já falei isso pra alguém. E, de certa forma, por mais que não seja um discurso que eu goste, eu acho que ele acaba sendo normal, porque eu acho que ninguém, inclusive eu, obviamente, consegue ser 100% empático com outra pessoa, né? Quando eu penso sobre esse assunto, me vem na cabeça um episódio do South Park, que eu não vou lembrar os detalhes do episódio, mas ele era uma paródia daqueles fantasmas de Gru, ou algo assim, eu também não sei o título original da obra, mas é aquelas paródias de que um fantasma vem, te busca pra você ver como vai ser seu futuro, ou as consequências das suas ações. E nesse episódio, um dos personagens de South Park principais é pego por esse fantasma, e o fantasma vai mostrar pra ele as consequências de ele ter pirateado alguma coisa, sei lá, uma música, um vídeo, um filme, eu não lembro o que era em específico. O fantasma leva o personagem principal pra uma mansão, e chegando na mansão, tem lá o ator ou o músico que teve a sua obra pirateada, falando com o filho dele mais ou menos assim: nossa, filho, infelizmente esse ano eu não vou poder te dar uma ilha. Sei lá, algo desse nível assim. E o menino começa a chorar, e o personagem do South Park fica mega comovido, começa a chorar, pedir perdão. E eu fico imaginando se fosse comigo, sei lá, se um multimilionário chegasse comigo e falasse: cara, porra, eu tô muito triste, porque infelizmente eu vou ter que passar mais um ano na minha mansão, porque por X motivos eu não consegui comprar a minha ilha. Se alguém chegasse comigo assim e falasse isso, se não fosse sei lá, um multimilionário que é super meu amigo, eu não ia conseguir me comover. Isso é um fato, eu não ia ficar comovido, não ia ficar, nossa, que pena, cara, que você vai ter que voltar pra sua mansão. Com certeza eu ia pensar que, caraca, o cara tá reclamando disso, mas tem gente passando fome. Exatamente como outras pessoas que já ouviram, sei lá, eu falando algo e imaginaram a mesma coisa, ou você falando algo e imaginar a mesma coisa. Então eu fico imaginando qual é a opção de diálogo a se fazer quando alguém passa por uma situação dessa. E assim, eu sou um cara bem caseiro, eu não sou muito de sair, eu não socializo muito, mas provavelmente se fosse comigo, eu acho que eu falaria de maneira meio apática algum discurso genérico, sabe? Tipo, porra, é foda, cara, mas você tem que ver que o importante não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. Sei lá, eu falaria alguma coisa assim, provavelmente, sabe? E eu não sei se a melhor forma de responder quando alguém desabafa e você não liga pro desabafo é essa, mas ao meu ver, talvez essa aqui seja a menos babaca, sabe? Mas enfim, eu só queria comentar um pouco sobre esse assunto,
bora tentar voltar a um raciocínio lógico aqui. Nos últimos 15, 20 dias eu tava bem triste e eu fiquei cabisbaixo. Quando eu fico cabisbaixo, eu me torno muito improdutivo. Então, o que você fez nesse período de 15, 20 dias que você não conseguiu fazer um vídeo? Bom, eu fiquei basicamente, dormindo, vendo algum desenho aleatório e vegetando na frente do celular. Eu não sei se vocês também têm isso, mas eu acho impressionante como eu consigo ficar horas e horas em algo que eu não consigo me lembrar de absolutamente nada minutos depois que eu saí do aplicativo. Isso é muito comum comigo naquele short do YouTube. Semana passada eu passei por uma situação, entre aspas, engraçada, né? Que geralmente nesses vídeos tem muito clickbait, tipo, nossa, você não acredita o que aconteceu nessa cena. E eu fui ver um vídeo desse. E no final do vídeo ele não revela o que aconteceu nessa cena. Ele fala isso, mas ele não revelou o que aconteceu. E ele fala assim, se você quer saber o que aconteceu, veja o próximo vídeo. Basicamente esse vídeo ele só contextualizou até chegar na cena e na cena em si ele fez um outro vídeo. E foi só nessa parte em que ele fala, se você quer ver o que aconteceu, vai pro próximo vídeo, que eu me lembrei que eu já tinha visto esse vídeo. Eu já tinha visto esse vídeo, exatamente esse mesmo vídeo. E é muito bizarro perceber que realmente eu fico totalmente abduzido quando eu uso esses aplicativos, porque nem sequer um vídeo que me enganou, e eu lembro que ter ficado decepcionado na época, irritado, porque você, vê 30 segundos de um vídeo que fala que vai te mostrar algo e não te mostra, é, frustrante. E eu passei de novo pela mesma situação com o mesmo vídeo. Mas enfim, toda essa situação que eu passei de ficar cabisbaixo, de não conseguir concluir a minha meta, ela serviu bastante também para me pensar e começar a reconhecer mais os criadores de conteúdo que eu acompanho. Antes de decidir criar um canal, quando eu só era um espectador, eu tinha essa ideia, até esse preceito de que trabalhar com criação de conteúdo era tão recreativo para o criador quanto era o espectador que assiste. E de certa forma eu me divirto fazendo esses vídeos. Quando eu consigo materializar aquilo que eu penso numa thumbnail ou numa arte que eu pensei, é uma satisfação muito grande. Quando eu faço os vídeos pro canal, é uma sensação engraçada, é uma mescla de orgulho com decepção. Não sei se vocês conseguem entender. Eu acho muito legal o fato de eu ter conseguido fazer, e eu acho incrível ao mesmo tempo em que não tem nenhum vídeo que eu fiz até hoje que eu não olhe e pense assim, caralho, eu podia ter feito melhor. Então, dá esse prazer sim, só que de forma alguma é como um espectador. Era até ingenuidade minha acreditar que, fazer um conteúdo e assistir conteúdos tem o mesmo grau de recreação que não tem. Eu acreditava que para ser um criador de conteúdo era necessário somente ter uma boa comunicação, um conhecimento de softwares de edição como de vídeo, imagens, áudios, etc. Fazer uma pesquisa do conteúdo e quando você fosse ligar a câmera, tudo sairia naturalmente, perfeitamente, o que não é nem um pouco verdade. Recentemente, eu tive um choque de realidade. Como eu disse lá naquele vídeo do Slenderman, uma das minhas intenções principais desse canal é falar sobre as obras que me chamam a atenção. E eu não quero me alongar muito nesse assunto, porque eu tenho uma pastinha de pendentes, de vídeos pendentes, e basicamente vai ter um tema sobre isso. Mas dando um pequeno spoiler para vocês, eu não queria servir como um resumo para vocês. Eu não queria vir aqui falar de um filme, falar de uma série, falar de um quadrinho, falar de um livro e ficar só narrando os acontecimentos, do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C e assim por diante até chegar na sua conclusão. Eu queria realmente conversar com vocês sobre a obra, as minhas impressões, o que eu senti, o que a obra quis dizer, ou se for um escapismo que não quer dizer nada, o que eu consegui abstrair dessa obra. E eu tentei fazer isso com um filme de fantasia que eu assistia na minha infância, que eu achava muito bom, e eu queria ver se o filme era realmente tão bom quanto eu me lembrava, ou era mais nostalgia. E eu não vou falar muito sobre isso também, porque provavelmente vai virar um vídeo, mas tentando fazer essa análise ou essa conversa sobre o filme, eu acho que eu consegui criar um dos textos mais prolixos que a língua portuguesa já viu. Qualquer um poderia pegar facilmente aquele texto que eu escrevi, 15 minutos de vídeo, e resumir em ele gostou ou ele não gostou do filme. Eu conseguia fazer vários embrólios, mas eu não conseguia realmente argumentar. E a verdade é que eu não conseguia argumentar porque eu realmente não entendi. E eu via uma cena e eu pensava, essa cena me faz sentir isso. Mas por que essa cena me faz sentir isso? Eu não sei realmente dizer. E no final das contas, aquele texto que eu criei, basicamente, o máximo que ele conseguia dizer de lógico era, cenas que na minha opinião não fazem sentido. Então, o meu foco foi todo no roteiro. E mesmo no roteiro saiu totalmente porco. Enfim, foi um texto horrível que eu fiz questão de deletar imediatamente depois que eu li. Na época que eu tava fazendo o roteiro
desse vídeo, eu comecei a enxergar o canal Entre Planos de uma forma totalmente diferente. Vendo os vídeos dele, depois que eu fiz aquele roteiro, eu consigo perceber que o que tem naqueles vídeos ali não é só uma boa comunicação, não é só uma edição eficiente, não é nada disso. O que tem naqueles vídeos é anos e anos de estudos e anos de experiência. E quando eu percebi esse fato, ficou claro pra mim que independente do que você planeje, se você quer fazer um projeto pessoal, se você quer fazer algo que vai ser a tua carreira, no final das contas, tudo leva ao ato de estudar e fazer. Eu tinha uma ideia totalmente errônea de que eu só tinha que estudar os editores de vídeo, de imagem, de som e estudar o tema que eu vou falar. Só que pro que eu estou me propondo a fazer aqui no YouTube, isso é o mínimo do mínimo. Não adianta eu ter esse pensamento totalmente equivocado de que, nossa, eu já vi 1 milhão de filmes, ou eu já li diversos gibis, quadrinhos, diversos mangás, diversos livros, e por conta disso eu claramente sei sobre o assunto, o que é algo que não é nem um pouco verdade, cara. Você pode assistir 1 milhão de filmes, não quer dizer que você realmente entenda de filmes. E percebendo isso, tendo essa epifania, é necessário, porque eu me proponho a fazer aqui no canal, porque eu quero me propor a fazer aqui no canal, para ser mais exato, que eu me dedique não só na criação, não só nas metas, mas também nos estudos, que eu realmente comece a me dedicar mais estudando aquilo que, ao meu ver, é importante para que eu possa começar a querer falar sobre as coisas que eu quero falar aqui no canal. Bom, dito isso, quais são os assuntos principais que eu vou começar a me dedicar? Eu queria comentar com vocês, porque eu não tenho intenção de querer fazer vídeos ensinando ninguém. Eu não me sinto confiante em, sei lá, ser um professor para ninguém, mas eu queria divulgar os livros que eu leio, os cursos que eu faço, talvez curso nem tanto, mas os livros que eu leio sobre os assuntos voltados ao canal e, sei lá, compartilhar essas ideias com vocês de maneira despretensiosa também, sem o objetivo de ensinar. É mais, sei lá, falar sobre o que eu entendi sobre elas, de conversar sobre elas também. Então, eu acho que seria legal nesse vídeo aqui também logo falar o que eu pretendo estudar futuramente pro canal. Na minha ideia, na minha concepção, não tem como eu falar sobre qualquer obra sem antes entender a mídia em que ela está inserida. Então, o meu foco de estudo, por enquanto, vai ser justamente sobre as estruturas e as características das mídias em que essas obras estão inseridas. Porque cada mídia tem uma estrutura, uma característica, uma comunicação única, e eu acho que eu devo saber o mínimo dessas estruturas antes de querer falar sobre a obra em si. Por exemplo, quando falamos de filmes, eles estão inseridos geralmente em meios audiovisuais. Tanto o que é visto quanto o que é ouvido é importante para o entendimento de uma cena. Mas quando falamos de quadrinhos, por exemplo, a gente perde a característica do áudio. Isso já não importa mais, o que é ouvido não importa. Os quadrinhos é um meio totalmente visual. Já a literatura, o foco dela é a tua imaginação, porque já não tem imagem, já não tem áudios que complementam teu entendimento de uma cena ou de uma situação em específica. É necessário que você tenha imaginação, e essa imaginação não tem que ser gerada pela narração, pela descrição do autor, enfim, pelos meios que o autor decidir se comunicar. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês, para finalizar esse vídeo, é que independente do que você se propor a fazer, nunca negligencie ou o ato de fazer ou o ato de estudar. Ambos, eles têm que andar juntos. Não adianta você só estudar e não efetivamente correr atrás, efetivamente fazer as coisas, assim como não adianta nada também você correr atrás, se dedicar muito e ficar na ignorância ou ficar limitado pelos teus próprios conhecimentos, sabe? Bom, eu acho que é isso, eu acho que essa é a moral do vídeo, no final das contas. E caso você queira comentar alguma coisa, fique à vontade. Meu nome é Odd e fim da transmissão.